Então, eu tenho aqui, esse é o plantão de dúvidas, então, do estágio. Eu tenho aqui a peça 1, preciso abrir ela aqui, que está na... Para a gente poder falar sobre, aqui, esqueleto, sua petição. Para a gente poder falar de um acidente de trânsito que aconteceu, né? E aí eu vou tirar, sanar as dúvidas de vocês aqui da nossa peça. Pode começar então, Elisete, traz as dúvidas e aí conforme você vai falando, a gente vai tirando as dúvidas e se eu tirar a dúvida dos outros, os outros já ficam já sanam as dúvidas todas aqui. Vocês estão vendo o esqueleto aí compartilhado para vocês? Tô sim, professora. Eu também Então tô vamos com lá. ele no notebook. Ô, Legal. Então, professora, eu tô com, não é que eu tô com dúvidas. Eu acho que a minha escrita, ela tá se misturando dos fatos e do direito. Eu queria que você desse uma clareada. Tem coisas que é dos fatos que eu acho que eu tô colocando no do direito, no direito tá. dos fatos. Então, Eu acho que eu tô então misturando tudo. vamos Eu queria que você esclarecer o que clareasse que é. isso para mim. Tá. Vamos esclarecer o que é fato, o que é direito. Ó, é simples de entender. Quando eu estou falando da parte dos fatos, eu estou contando uma história para o juiz, o que aconteceu naquele dia. Eu não estou, na hora dos fatos, eu estou contando a história pela percepção do meu cliente. Quem que é meu cliente aqui no caso? É o tiozinho lá, o caipira, é o Barnabé, não é? É, É o Barnabé. Barnabé. Então, nos fatos, eu vou contar o que aconteceu pela ótica do meu cliente, que ele estava trafegando na avenida e que ele teve um problema, escorregou o carro dele, patinou, ele não saiu da pista, veio um ônibus e bateu. Em consequência disso, ele parou de trabalhar, né? E aí a picape dele foi destruída. Eu estou contando a história. Veja que aqui, nessa parte da história do direito, eu não estou levantando nenhuma tese jurídica. Eu só estou dizendo o que aconteceu. Claro que puxando a sardinha para a minha brasinha, né? Estou dizendo que eu não saí da pista. Por quê? Porque na hora do direito eu vou dizer que eu estava na minha mão. Então, depois que eu contei essa história, eu vou para a parte do direito. Lá no direito, a gente vai fazer o seguinte exercício: a gente vai pegar os artigos que eu relacionei para vocês como importantes e vamos encaixar na história. Por exemplo, nós vamos contar que ele estava naquela hora seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Ele estava na mão dele, quem invadiu a pista contrária foi o outro. Aqui a gente não faz uma simples narração dos acontecimentos, a gente faz um raciocínio de persuasão. Ó, juiz, aconteceu isso, mas segundo o código, eu estava dentro do exercício da razão, a outra pessoa que infringiu a lei. Olha a diferença. Então, enquanto nos fatos eu estou contando a história, no direito eu estou contando uma história, porém com base na lei. Conseguiu perceber essa diferença, Elisete, de uma Ent- narração para Não, outra? entendi, mas a justificativa é para a gente dar todas as justificativas em cima de todos esses códigos, é isso? Que estão prescritos aqui? O que a gente faz para a gente começar a fazer uma peça legal? Primeiro a gente tem que ler os artigos, né? Na verdade, na peça da OAB, a gente que tem que escolher os artigos que a gente vai usar, que eu estou dando de lambugem para vocês os artigos. Por quê? Lê esse artigo e você já tem uma base do direito civil aqui, da responsabilidade dele. Então, você já vai ler aqui e eu vou tentar enquadrar dentro dessa história onde vai caber esses artigos aqui. E aí, na parte do direito, não é para recortar e colar o artigo. Tem gente que faz isso, mas está errado. Você vai fazer, vai ser montar a história novamente com base nesse artigo, mostrando o porquê que seu cliente tem razão. E tudo que você contar, fundamentar, você tem que pedir. Aí a parte do pedido é: estou pedindo reparação do carro? Preciso pedir lá no pedido. Estou falando do dano que ele sofreu, que ele não está conseguindo entregar as mercadorias? Tenho que fazer esse pedido, senão tem uma inépcia da inicial, que vocês aprenderam lá em Direito Civil, né, sobre petição inicial. Quem não teve essa aula, eu vou dar essa aula na sexta-feira sobre petição inicial, sexta-noite.
Quem quiser participar, relembrar como que faz uma petição inicial, relembrar quais são os requisitos, eu vou dar essa aula sexta-noite. Quiser participar, fiquem à vontade. Mas eu acho que vocês já tiveram Civil 1, Processo Civil 1, que são os requisitos da inicial. Marisa, eu posso acrescentar outros códigos também que eu achei, Sim, né? pode. Se Tá você tiver bom. outros artigos pertinentes, fica à vontade. Aquilo ali é o mínimo, tá, Elisete? O resto vai por sua conta. Se o Que tutor eu fui no... entrega antes, se o tutor disser que está errado, vai valer o que o tutor falou, tá? Eu tô aqui só para dar uma ajuda para vocês, mas não sou eu que avalio. Tá bom, professora, obrigada. Obrigada, eu, minha ruiva. O que mais? Karina? Pero eu tô com uma dúvida. Eu preciso lançar o artigo 319 ou é desnecessário? Não. O 319 do CPC, ele é só quais são os requisitos para você fazer uma petição inicial, né? Precisa estar lá no 309, está dizendo que eu preciso colocar a qualificação, endereço eletrônico, então aquilo ali vai ser como se fosse um passo a passo para você. Mas o que a gente precisa colocar obrigatoriamente na petição são as razões de direito material. Aí nós vamos falar sobre a responsabilidade, que é extracontratual, já que não tinha uma relação jurídica anterior. Tudo que vocês vão achar, gente, de direito, sabe onde que vai estar, na maioria? Naquela lá, sua petição. Depois do enunciado, na parte sua petição, vai estar tudo lá, a fundamentação de direito. Só que façam com as palavras de vocês, para poder exercitar a escrita. Então, a parte que eu coloquei do 319 é só o que não pode faltar na petição, mas não precisa colocar o artigo 319 lá. Certo, professora. Mais uma pergunta. A respeito dos fatos, eu preciso descrever todos os fatos, assim, bem minucioso mesmo? Não, Karina, sob a ótica do seu cliente, você vai descrever. Né? Você vai descrever, você pode até minimizar, você pode colocar, olha, que enfatiza o seu cliente, porque aqui a gente está buscando a indenização do Barnabé. A gente não quer nem saber se no ônibus o povo se machucou, isso aí é problema do ônibus que estava errado, né? Não é problema do Barnabé. O Barnabé, ele quer o ressarcimento dele, né? Então pode até dizer, menciona que no ônibus lá tiveram feridos, mas que ele estava ali na mão dele. Você vai contar sob a ótica do seu cliente, o outro que se vire para contar a ótica dele. Não adianta a defesa do outro, não. E coloco que foram feitos 3 orçamentos? Não. Essa aí é a matéria de defesa do cara. O que você vai pleitear, porque até então, pelo que eu entendi lá na petição, ele está falando que ele está certo. Até aí, quem vai cobrar o valor da dívida, ele quer o dinheiro dele, ele não quer nem saber do prejuízo do ônibus. Tanto porque ele estava no direito dele. Se você está no seu direito e alguém bate em você, você nem cogita da possibilidade de pagar o outro. Eu entendi assim. O que eu não entendi nesse enunciado é se tem a seguradora ali, eles não mencionam a seguradora, né? Justamente. Eu achei isso esquisito. Mas como assim como a gente está fazendo, e quem vai corrigir é o tutor, e o tutor ele vai levar em conta o enunciado, então a gente não tem que ficar inventando muito, né? Mas já na contestação... Oi? Na contestação, eles já falam a respeito da seguradora. Então. Mas se a gente aqui, se fosse um caso real... se a gente estivesse propondo essa ação, na verdade, a gente não ia nem preocupar muito com a empresa de ônibus, a gente ia direto na seguradora, né? Ah, verdade. Não é? Verdade. Mas coloca do jeito que está lá na inicial, né? Do jeito que ele está colocando lá. Essa história de 3 orçamentos, eu acho que é matéria de defesa, eu acho que ele deve fazer depois uma contestação com um contra-ataque, né? Deve ter ali uma reconvençãozinha ali. Certo. Mais uma pergunta, pode ser? Professora. Peraí, deixa a Karina terminar aqui. Pode falar. A respeito do pedido, professora, eu preciso pedir a condenação da ré, o pagamento da indenização das perdas e danos, os lucros restantes, tudo mais. Eu não posso só falar que existem as perdas e danos. Eu preciso pedir. Senão é inepto, né? Se você não pedir, o juiz não te dá.
Também preciso pedir o pagamento das custas processuais, honorários, Na verdade, isso aí é um pedido implícito. Quando a gente esquece, a própria lei, ela diz que a gente tem, mas é bom pedir, vamos pedir tudo. Principalmente na prova da OAB, se você esquece de pedir honorário, os caras já olham feio para você ali na sua correção, porque é o faz-me rir do advogado. Então, não esqueça. Existem alguns pedidos implícitos, Karina. Por exemplo, juros. No aluguel, você pedir as parcelas que vão vencendo, né? Que são algumas coisas implícitas. Mas pedido implícito até a lei autoriza. Agora, se você não pedir, por exemplo, reparação por lucro cessante, juiz não dá, não é implícito. Entendi. Ô, professora. Espera que tem fila aqui. Espera que tem fila. Não, rapidinho, é em cima da pergunta da Karina. Como ela falou aí agora de pedir, para não sair do contexto. Vai pedir, vamos supor, a indenização pelos honorários, isso e aquilo, certo? Aí, vamos supor que tem uma soma no total lá de 75 mil. Aí você coloca, vamos supor, valor fechado, um exemplo, 75 mil mais honorários, isso, aquilo. Aí você coloca um outro valor ou você deixa por conta do juiz? Não, é assim. Você vai colocar, o valor da causa é a soma dos pedidos, né? Você fez 3 pedidos, você fez 3 pedidos lá. Eu acho que faltou eles falarem do ressarcimento de despesa médica, que também eles não falaram. Então, vamos supor que vocês vão pedir 10 mil de licença médica, de despesa médica, mais 30 mil do carro, mais 20 mil dos lucros cessantes, né? Aí vai dar 75 mil. Você soma de valor da causa, E o valor dos honorários, vocês só vão falar que vocês querem os honorários respectivos, porque aí é uma porcentagem do que a pessoa ganhou, ou uma porcentagem do valor da causa. O valor do honorário não vai para o valor da causa. Entendeu? Tá bom, professor. Karina, mais alguma coisa? Elaine? Não, professor, tranquilo. Oi, professora. Aqui no início da minha contestação... Contestação? Eu já estou na contestação. Você tá... então a contestação eu nem li ainda, Elaine. Eu não sei se eu vou saber responder. Mas pode falar. Não, é só uma dúvida, não é... na verdade, o que acontece? Na contestação, eu não preciso repetir o endereçamento que eu coloquei. Isso eu vi buscando assistir, buscando ler na internet outros modelos de petição. Por exemplo, na minha contestação, eu não preciso necessariamente endereçar de novo o nome das partes. Na verdade, o nome, endereço. Isso, a qualificação. Na prática, a gente coloca, se tiver certinho na petição inicial, na contestação, a gente coloca já qualificado na inicial. Mas se tiver errado, aí a gente qualifica de novo. Porque na minha contestação, igual nessa contestação, não veio o número do processo, que eu vi que precisa ter o número do processo. Então, aí eu coloco XXX, e aí eu coloco autor e réu apenas, e aí eu não preciso qualificar endereço, CPF, RG, não preciso fazer isso de novo. Já qualificado na inicial. Ou, sabe o que você faz? Copia e cola da inicial, porque pode ser que o tutor, ele queira que vocês qualifiquem novamente. Mas eu acho que o endereço, ele serve para quê? Para citar. Se já citou, é porque tem o endereço. Então, na prática, não precisa. Coloca já qualificado na inicial. Então, você vai colocar dúvida, Pro. Empresa tal, já qualificada nos autos, que lhe move e tal. Pode falar. Tá. Outra dúvida. Aí, na minha contestação aqui, eu coloquei assim, com base no artigo tal, vem oferecer contestação e reconvenção. Eu posso colocar reconvenção lá no início? Reconvenção pelos fatos e fundamentos a expor? Eles estão fazendo a reconvenção na mesma peça? Então, porque eu tenho que chamar, porque na contestação... Deixa eu só olhar aqui o meu AVA.
Então, essa é a minha Pra dúvida. responder. Por quê, professora? Nessa peça 2, na contestação que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar um terceiro. Vai fazer um chamamento. Isso, da Intervenção de seguradora, terceiro. porque... Isso, que é a Nomeação, autoria, nome. Isso, a seguradora Trafegar, acho que é isso aqui mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir o AVA aqui para olhar essa contestação, senão eu confesso que eu não olhei ainda, peraí. Só um minutinho. É porque assim, a petição inicial e a contestação, a gente tem que enviar os dois até hoje. Hoje? Os dois, tudo. Na verdade, a gente tem 4 peças para entregar hoje. É a data limite. Então, por isso que eu estou perguntando para a professora. Eu não estou sabendo disso, não. Ninguém está sabendo disso. Acho que não é hoje, não. É a contestação Cadê também, não o é? Francisco mandou o prazo para vocês? Mandou, professora Luciana, constitucional, e professora Marisa. É semana que vem, a 2, ó. Peraí. A 2 não é agora, não. Se for agora, não dá tempo de fazer, não. Ó, não é essa semana. vocês são 7º, né? Isso. Acho que aqui é 8º semestre. Peraí, deixa eu ver aqui no meu grupo. Peraí, que tá lá. Não, hoje não. Sessão 2 é a semana que vem, gente. Prazo para na área restrita. Não, nessa semana não. Peraí, eu tô aqui com a tabela. Peraí, deixa eu ver. E aí, senão você quase mata a gente aqui do coração. Tá, não. Gente, eu fiquei pensando que era tudo hoje, então eu tô correndo. E deixa eu falar. E a Elaine falando... E a Elaine falando dessa contestação está até me confundindo com a primeira parte agora. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem terminar essa primeira. Então deixa. Professora, não vou confundir os alunos, não, porque eu pensava que era para entregar hoje também. Eu tiro quando for sobre a contestação. Quem não tiver dúvida, não tem problema. Peraí, deixa eu só ver aqui, Elaine. Isso aqui que agora a gente está aqui, você está fazendo. Só que eu ainda não vou falar para você que eu ainda não tinha nem olhado essa contestação. E não foi preguiça, não, foi porque eu tenho um montão de... Não, é porque assim, eu fiquei apavorada, eu pensei que eu tinha que entregar às 4 agora. Então, assim, é bom saber que eu tenho esse tempo. Então, beleza, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha básica aqui. Então... Então, vai ter vai ter uma denunciação da lide aqui. Denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiros. Se você quiser assistir minha aula, está gravada. Que é uma forma de intervenção de terceiros provocada. Você puxa... Tem várias intervenções de terceiros, né? Tem nomeação, tem amicus curiae, tem assistência. A denunciação da lide é assim... Como dizer assim, olha, eu tenho responsabilidade, mas eu pago alguém para se responsabilizar por mim, por isso que eu vou chamar a seguradora. Então, vai fazer uma denunciação da lide para chamar a seguradora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Essa aqui. E outra coisa, gente, que eu acho que está errado, né? Quando a gente é advogado, a gente nunca trabalha contra o nosso cliente. Se a gente tá lá de um lado, e aí eu tenho medo dos alunos acharem que a pessoa que faz a inicial pode fazer a contestação, e não pode. É só para aprender a fazer contestação. A reconvenção vai ser na mesma peça, tá? A reconvenção vai ser um capítulo, reconvenção é um contra-ataque. Mas eu vou dar uma aula sobre isso, eu vou preparar e vou explicar bem direitinho. Elaine, se você quiser ir começando a fazer, começa respondendo as suas perguntas aqui adiantadas, né? É uma eu falei nomeação, o que eu falei? Denunciação à lide, que são vários tipos de comissão, para chamar a seguradora. 2,
não precisa qualificar de novo, põe já qualificado nos autos tal. 3, Tá. a reconvenção é um contra-ataque. Ela é como se ela, imagino que ela vai dizer assim: como assim pagar a indenização para você? Quem me causou prejuízo foi você que rodou na pista, paga aqui meu direito. Então Tá, vai ser um a minha tópico que você vai dúvida, abrir. tá, a minha dúvida é assim, se lá onde eu informo que a qualificada já se encontra nos autos, que eu coloco contestação, eu posso colocar contestação e a reconvenção juntos ou não? É só contestação? Não, você só vai contestar. A reconvenção, você vai abrir um tópico lá embaixo para fazer esse contra-ataque. Você vai fazer como se fosse um pedido para o outro. Mas Tá. se você quiser pôr junto ali, não vai ter. Na verdade, esse enunciado assim é só para ver o que tem, né? Na prática nem precisaria. Mas não faz isso não, porque não é assim que eles estão pedindo. Tá bom. Era essa a minha dúvida, Pro. Obrigada. Beleza, de nada. Adriana. Mais alguém, galerinha? Professora, dá mais uma clareada sobre a jurisprudência. A jurisprudência, a gente que monta ou não? Jurisprudência. A jurisprudência, Elisete, nada mais é do que um argumento de autoridade ali, né? Eu quero fazer o juiz me dar o que eu estou pedindo, porque eu estou com base em decisões dos tribunais. É obrigatório? Não. Mas eu imagino, aonde que tem jurisprudência fácil para vocês? Na petição, lá no sua petição, você vai arrastar para baixo, já deve ter jurisprudência ali, que o próprio enunciado colocou, ou você vai na revista dos tribunais que tem dentro da biblioteca virtual e pode achar também lá a jurisprudência. Mas se eu não me engano, naquela parte minha petição, cadê sua inicial? Tem jurisprudência, eu li alguma coisa, deixa eu ver. Depois do enunciado, né? Ali está toda a fundamentação. Você vai aprender o que é responsabilidade civil. Depois, deixa eu ver se tem jurisprudência. Ponto de atenção, as questões processuais, escolhendo o procedimento comum, definindo a competência, definindo a legitimidade. Negócio bem preparadinho, bem bonitinho, gostei. Tem jurisprudência? Não tem. Não tem jurisprudência. Eu acho que vai usar jurisprudência, sabe quando? É que é um modelão que eu tenho. Na contestação vai usar jurisprudência, na inicial não. Na contestação, por quê? Porque como fala de 3 orçamentos, a jurisprudência dominante diz que tem que usar o mais barato. Então, você tem um orçamento de 50, um de 30 e um de 20, vai usar o de 20. Então, a jurisprudência está dizendo isso, já que não tem lei sobre isso. Então, acho que se você achar alguma jurisprudência de acidente de trânsito falando parecido, pode pôr. Se não, como não tem aqui, não precisa pôr. Tá bom, professor. Na prática, geralmente, a gente só põe jurisprudência se aparecer um negócio bem gritante, assim. O que mais? Adriana? É que eu não estava conseguindo ativar e agora eu consegui. Eu, pelas dúvidas das meninas também, era alguma das minhas, então eu já estava tentando aqui desenvolver. Aqui ele fala na questão que o senhor Barnabé leva alguns documentos com ele, boletim, orçamentos e tal. Nessa inicial, a gente tem que mencionar em algum lugar que... Tem, lá no artigo 309, anota aí, 319 do Código de Processo Civil, quando ele fala da petição inicial, ele fala que a gente precisa colocar os documentos indispensáveis à propositura, que é a petição inicial e os documentos que a pessoa já tiver, né? Até para o juiz dar uma liminar, ele tem que ter base em documentos. Então, você coloca assim, por exemplo, né? Na sua petição, você está falando dos fatos. Aí você fala assim que houve ocorrência, houve o registro ai, meu Deus, desculpa, me embananei aqui. Houve o registro da ocorrência policial conforme documento de folhas tal, boletim de ocorrência, entre parênteses.
Aí depois, houve um laudo inconclusivo da perícia, conforme documento de folha tal. É assim que você vai indicar esses documentos que ele já levou, mostrando assim para o examinador, olha, todos os documentos que ele trouxe eu estou usando para poder provar que tudo que eu estou falando é verdade, né? Então é assim que a gente faz, conforme documento de folha tal. Tá. E esse esqueleto da peça que está mostrando na tela, a senhora disponibilizou em algum lugar? Não. Sim, eu mandei para o Francisco e ele acho que compartilhou com vocês, porque as meninas têm. É que eu só achei um videozinho, mas eu não achei assim o arquivinho mesmo em Que semestre PDF. que você está? Estou no 7º. 7º. Quem que é do 7º representante? Agora sou eu, professora, mas eu não... A gente, como tá, tipo, tá todo mundo via online, a gente às vezes não sabe nem quem entrou e quem deixou de entrar, né? Tá. Ô, Elisete, você consegue mandar para Adriana? Ou Adriana, então, você tem meu número, Adriana, para poder entrar no grupo? Você está no grupo do 7º semestre, é isso? Não. Isso. Deixa eu ver aqui. Aí a Elisete manda para você, porque daí você fica em contato com as meninas, e aí vocês conseguem todos os... já mandou aqui, né? Acabei de ver. Isso. Tá bom, obrigada, era isso mesmo. De nada, gente, nada. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Não, professora, obrigada. Eu estou indo para outro plantão. Porque a Luciana vai chegar. Beijo, meninas. Tudo de bom para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.